Então, vamos dar sequência, pessoal, né? Na segunda parte da mesa redonda, então, a gente vai ter dois colegas, né? Então, dando continuidade à mesa redonda Defesa do Plurilingualismo no Ensino, né? Básico, técnico e tecnológico, experiências e boas práticas, os colegas do Colégio de Aplicação da URGS, né? A professora Ingrid Kuchenbecker, que possui graduação em Letras, Português e Literatura da Língua Portuguesa, e Inglês e Literatura da Língua Inglesa e Norte-Americana pela FAPA, mestrado e doutorado pelo Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela realizou o doutorado sanduíche em Freiburg, na Alemanha, por meio de uma bolsa, né, do DAAD, que é o Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico, e é professora efetiva de língua inglesa do Colégio de Aplicação da URGS desde 2003. Ela coordena o projeto de pesquisa LAPEL, Laboratório de Abordagens Plurais, no ensino de língua, e o projeto de extensão Pluris, Plurilinguismo e Escola, ambos no Colégio de Aplicação da URGS. Seus trabalhos envolvem estudos de políticas linguísticas e educação, plurilinguística. E ela participa como pesquisadora da rede de pesquisa à distância interinstitucional internacional, né? Imagino que seja a Alemanha, que não vou me atrever a pronunciar, né? E aí tem o Network Worldwide e Alma Diversity, e coordena o grupo de trabalho Educação para o Plurilinguismo do Colegiado da Diversidade Linguística do Rio Grande do Sul. E também, né, junto com a professora Ingrid, tem o professor doutor Henri Daniel Lorcena Souza, que é graduado em Comunicação Social e Letras pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Disse alguma coisa errada? Não. Acho que vazou aqui o microfone. E doutorado em Letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É professor efetivo também do Colégio de Aplicação, da URGS, atua como professor de língua espanhola e pesquisador, atuando nos seguintes temas: políticas linguísticas, ensino de línguas, contato espanhol-português em contexto de fronteira, distorção e idade série na educação básica. Além disso, ele integra a equipe de pesquisa do programa Trajetórias Criativas, uma proposta metodológica de combate ao fracasso escolar. Então, agora, a gente passa a palavra aos nossos colegas do Colégio de Aplicação da URGS. Então, boa noite a todos e a todas. Vocês conseguem me ouvir? Vocês estão me ouvindo ou não? Sim, Ingrid, pode falar que a gente te escuta. Desculpa, eu achei que talvez não estivesse ouvindo. Então, boa noite a todos e a todas. É um prazer muito grande estar dividindo essa mesa com vocês. Agradeço ao Gisvaldo pelo convite, que sempre é um prazer a gente falar sobre o trabalho que nós estamos fazendo ali no Colégio de Aplicação, né? Então, para iniciar essa fala, eu vou fazer um breve histórico sobre como era o Colégio de Aplicação, né, e qual foi a proposta que nós fizemos em 2009. Então, o Colégio de Aplicação, quando eu entrei em 2003, eu entrei na escola em 2003, ele tinha 7 professores de língua inglesa, né, e nós tínhamos inglês no ensino médio muito forte, o inglês que os alunos tinham nivelamento, eles eram divididos por níveis, né, nós tínhamos no total umas 7 turmas, por exemplo, de inglês por níveis, né, a turma A, B, C, D e E, nesse ensino médio. Nós tínhamos também outras línguas acontecendo no ensino fundamental, nós tínhamos na sétima e oitava série, que não era ano ainda, né, sétima e oitava série, nós tínhamos espanhol, inglês, e o aluno podia ainda escolher uma terceira língua, que era o alemão ou o francês, né, mas eles tinham só isso durante 2 anos, sétimo e oitavo ano. Mas no ensino médio nós tínhamos essa questão do nivelamento. Ao longo desse tempo, 2003, 2004, 2005, nós, como área de línguas estrangeiras, nós
conversávamos muito sobre como esse ensino está acontecendo, como está se dando essa aprendizagem de línguas na escola. E naquele momento se cogitou muito, se falava muito que os alunos, ao serem nivelados, eles acabavam muitas vezes aceitando a sua condição, né? Então, por exemplo, nós tínhamos alunos que eram nivelados num nível mais alto, então, porque nós já sabemos, nós somos os melhores, nós não precisamos mais estudar, isso aqui já está dado como certo, ao passo que aqueles alunos, quando eram divididos para um nível menor, eles, nós não conseguimos, nós não conseguimos aprender mesmo, né? Tinha uma situação de rótulo muito forte, o que nos chamou a atenção, e a gente sempre conversava numa mudança, né? Porque a gente percebeu que os iguais se reforçavam, e que a diversidade era importante nesse momento para quebrar um pouco essa forma como os alunos estavam vendo a aprendizagem. Então, se conversou muito, na época nós tínhamos 7 professores de inglês, um professor de espanhol, depois logo chegou em 2007 também, daí nós tínhamos 2 professores de espanhol, um de francês e um de alemão. Então, nós conversávamos muito em área, como nós poderíamos propor uma mudança para que os alunos não ficassem tanto tempo estudando uma mesma língua e aquilo acabasse não gerando mais um gosto maior por essa língua. Então, a gente acabou transformando esse estudo e essa aprendizagem de línguas num projeto em 2009, onde a gente fez uma reestruturação no currículo de línguas estrangeiras, né? E essa reestruturação, ela culminou também com um estudo de 9 anos, onde o ensino fundamental foi ampliado para 9 anos. Então, nós ficamos com a seguinte característica. Aqui embaixo vocês estão vendo as alfas são os anos iniciais da escola. Então, de 1º ao 5º ano, os alunos têm o que nós chamamos de línguas estrangeiras, onde eles têm espanhol e inglês. Entram 2 professoras, né, um de espanhol e um de inglês, e fazem um trabalho mais voltado para sensibilização linguística, onde a gente não tem ali o objetivo de proficiência de língua, mas de se fazer uma sensibilização linguística nessas 2 línguas, e muitas vezes até entrando uma outra língua que é convidada ou que se abre, às vezes, para outras línguas. No Amora, que é o nosso 6º e 7º ano, o aluno faz a primeira escolha de língua estrangeira. Então, ele tem as 4 opções, inglês, espanhol, francês e alemão, e ele faz a sua primeira escolha de língua e estuda essa língua por 2 anos, com uma carga horária de 2 a 3 períodos semanais. Depois nós temos o 8º e o 9º ano, que é o Pixel, né, a gente chama de equipe do Pixel, onde o aluno é obrigado a fazer uma segunda escolha de língua. Ele não continua estudando a língua que ele escolheu anteriormente, mas ele tem que optar por uma outra língua. Nessa faixa do currículo, o aluno estuda durante 5 períodos essa língua. São 5 períodos semanais estudando esta língua, e mais 4 períodos onde ele faz um projeto de iniciação científica, onde ele também pode utilizar esta língua. Então, é uma carga horária bem grande que o aluno tem nessa faixa, no currículo de 8º ao 9º ano. E já no ensino médio, ali eu botei errado na segunda escolha, ele faz a sua 3ª escolha, né? Eu acabei botando o número errado. Ele faz a sua 3ª escolha de língua estrangeira, onde ele não pode estudar a língua da primeira escolha nem da segunda escolha, mas ele é forçado a uma 3ª escolha, né? E depois no EJA, o aluno tem línguas estrangeiras, espanhol e inglês, como lá nos anos iniciais. Bom, toda essa reestruturação, todo esse projeto mudou muito o quadro de docentes que nós tínhamos no colégio de aplicação. Então, nós passamos por um número muito maior, nós passamos para ter 5 professores de inglês, 5 professores de espanhol, 3 professores de alemão e 3 professores de francês. E toda a nossa ideia nessa reestruturação, ela está baseada em cima do aluno realmente desenvolver uma competência plurilingüe, e não apenas diversificar o ensino de línguas para o aluno escolher uma língua estrangeira, mas de realmente ele ser forçado a fazer 3 escolhas, né, e acabar
realmente se desacomodando nesse estudo de línguas, né? As estratégias para a implementação. Então, a primeira estratégia foi uma oferta multilingüe para uma educação plurilingüe, construindo a base para o desenvolvimento de uma competência plurilingüe. Então, essa oferta. O gerenciamento linguístico pelo aluno. O aluno escolhe a língua que ele vai estudar, não é o professor que decide, mas é o aluno que vai organizar, ao longo da sua vida escolar, que língua que ele quer estudar primeiro, que língua que ele vai estudar depois. Todo um trabalho de conscientização linguística e de sensibilização linguística. A escolha não é feita assim do nada, né? O aluno, a gente tem trabalhos antes com as 4 línguas para que o aluno realmente possa fazer uma escolha mais consciente. Diversificação nas atividades envolvendo línguas, integração entre as línguas e demais disciplinas e a mobilidade internacional. Então, eu vou falar um pouquinho sobre essa oferta multilingüe agora. Então, numa oferta multilingüe, onde o aluno realmente, a gente realmente propicia, tem alguns dados que foram coletados com a minha tese, e eu tenho que só minimizar aqui, e um dos dados é de um professor de línguas, que na ocasião foi entrevistado, onde ele fala sobre essa oferta multilingüe. Ele fala, é uma forma de estimular o aluno a conhecer línguas que, se não fosse nesta situação, ele não escolheria. Dessa forma, a escola permite o acesso à diversidade. Sem essa possibilidade, o aluno ficaria influenciado por fatores externos e a escola estaria omissa à pressão que a visão distorcida da sociedade e da mídia exerce nos jovens, priorizando somente as línguas consideradas hegemônicas. Depois, um outro aluno do 2º ano, que havia escolhido primeiro a língua francesa e agora no ensino médio ele está fazendo a língua alemã, diz o seguinte: eu acho uma iniciativa muito boa, podemos escolher algo que gostamos ou que consideramos útil para o futuro. Quando estudamos uma língua estrangeira que nos interessa, dá muito mais vontade de aprender e estudar. Depois, um outro aluno, também do 2º ano do ensino médio, que havia estudado primeiro a língua inglesa no fundamental e agora escolheu a língua francesa no ensino médio, diz o seguinte: gostei muito da ideia, pena que quando eu estava no ensino fundamental, na 5ª série, não pude escolher, porque este aluno provavelmente ele entrou na escola por sorteio depois, quando ele estava no 7º ano, né? Mas acho que isso só ajuda para a formação dos alunos. Isso é outra questão interessante, porque dentro da escola, do colégio de aplicação, nós temos essa divisão de Amora, Pixel, ensino médio. Normalmente, os alunos têm uma entrada grande no início do 6º ano e no início do 8º ano. Então, por isso também que a gente fez as escolhas nesses pontos estratégicos, que normalmente entra um grupo grande de alunos de fora. Depois, quanto ao gerenciamento linguístico pelo aluno, o aluno decide como que ele toma essa decisão de que língua que ele vai estudar. Aí nós temos um aluno da 7ª série que escolheu inglês, falando o seguinte: porque quer aprender o início do inglês para depois passar para outra língua. Eu escuto muita música em inglês, queria aprender melhor, entender melhor. Toda essa escolha do aluno também tem a ver com o tempo de aula que ele tem dessa língua. Por exemplo, o aluno na 7ª série, ele tem 5 períodos de aula. Então, a escolha também é determinada pelo tempo que ele vai estudar aquela língua, né? Quer dizer que a proficiência que ele vai ter nesse período de escolha vai ser muito maior, porque a carga horária também é maior, né? Depois nós temos um aluno da 7ª série que escolheu o alemão, que ele fala assim: minha primeira escolha seria o francês, mas como já estou fazendo fora do colégio, inglês estudo desde a 2ª série, espanhol eu acho muito difícil, então a língua que sobrou foi o alemão. Quer dizer, ele faz todo um raciocínio das línguas que são oferecidas e ele consegue se organizar dentro da motivação que ele tem para estudar e dentro do que ele já conhece, dentro do que ele já faz fora da escola, né? Depois, um outro aluno do 1º ano do ensino médio, que escolheu inglês, falou o seguinte: desde que entrei na escola, eu já tinha programado para fazer inglês no ensino médio, pois é uma língua que me interessa muito, gosto bastante e me ajudará muito no futuro. Como penso em ir para Nova York e viajar pelo mundo, espero estar preparada com o meu inglês. É um aluno que provavelmente no ensino fundamental fazia outras línguas, né? Depois nós temos mais algumas falas, né?
de aluno do primeiro ano, fiz alemão no Pixel, faço inglês fora da escola, sobra um espanhol e francês. Observem como é interessante, faço inglês fora da escola, quer dizer, ele sabe que se ele já tem uma língua que ele já estuda, ele pode aproveitar na escola e aprender uma outra língua, né? Não gosto de francês, então quero estudar espanhol. Depois, um aluno também do sexto ano, primeiro porque queria estudar todas as línguas, espanhol eu acho que é um bom começo. Depois, um que escolheu espanhol, eu quero estudar porque eu acho mais fácil de aprender, e depois que aprender essa, também vai ser mais fácil para aprender as outras. E, por último, um aluno que escolheu francês, porque eu quero aprender alguma coisa nova, porque alemão é quase inglês, algumas palavras, espanhol é quase português, e inglês eu já estudei. Então, os alunos vão administrando as línguas, né? Como é que é feito esse trabalho de conscientização linguística? Normalmente, as aulas nos anos iniciais, elas têm esse trabalho forte de conscientização e sensibilização linguística, onde nós trazemos outras línguas também para dentro da sala de aula, onde se fala muito sobre línguas, né? E o aluno tem começa a desenvolver um gosto pelas línguas no geral, não apenas pela língua inglesa ou pela língua ou pelo espanhol, né? Inclusive nós trazemos para os alunos línguas indígenas, línguas africanas, enfim, a gente abre um leque das línguas, né? Também, toda vez que o aluno vai fazer uma escolha, se faz todo um trabalho de sensibilização, esse CDL-LC, sensibilização à diversidade e conscientização linguística, nestas turmas antes da escolha, né? Reuniões com os pais no início do ano, explicando todo o projeto, e um evento que é muito importante na nossa escola, denominado Semana de Línguas, que pode passar, Henry, que aparece ali como muita diversidade, né? Nesse ano, a nossa Semana de Línguas teve o tema de utopias possíveis, né? Nós falamos sobre futuros possíveis, falamos sobre a temática, os alunos tiveram oficina de japonês, culinária, gastronomia japonesa, fizemos o trabalho de sensibilização às línguas e eu, né? Trabalhamos com o livro Tupi que você fala, tiveram palestras sobre Guarani, enfim, a gente abre o leque das línguas de novo. Nessa semana, traz convidados, se faz oficinas, se trabalha muito com a questão dessa diversidade linguística também. E sempre o que é muito importante nessa nossa visão de plurilinguismo na escola, realmente que o aluno não se feche estudando apenas uma única língua ao longo de toda a vida escolar dele, é realmente oferecer uma diversificação grande de atividades envolvendo as línguas, né? Então, além das aulas de línguas estrangeiras, os alunos têm oficinas, onde eles vão poder... também, sempre nessas oficinas, são oferecidas oficinas que envolvem línguas, né? Muitas vezes outras línguas, o italiano, nas disciplinas eletivas nós já tivemos mandarim, já tiveram grego, quer dizer, se abre muito a questão de línguas, outras línguas também na escola, né? Atividades multidisciplinares, disciplinas integradas, projetos de iniciação científica, e o Henry vai falar agora sobre a parte dos intercâmbios, que também é muito importante, muito forte na nossa escola. Bom, boa noite, colegas. Obrigado pelo convite, Osvaldo, colegas da Bralitec. Complementando, então, a fala da Ingrid, nós sempre pensamos que nessa motivação, nessa procura da motivação por parte do estudante, o intercâmbio, a possibilidade, né, da mobilidade estudantil, ela era muito forte nas questões que nós já tínhamos detectado, porque o colégio tinha um programa de intercâmbio com os Estados Unidos de muitos anos, e isso fazia com que esses estudantes que faziam inglês tivessem essa grande motivação. E um dos nossos objetivos, então, foi estabelecer parcerias com outras instituições, com outras escolas, permitindo que as outras línguas também fossem contempladas com esse mesmo grau de interesse que mobilizava os estudantes. A partir disso, então, nós, a partir do ano 2009, também estabelecemos a parceria com o Instituto Goethe no programa das escolas parceiras para o futuro. Esse programa, infelizmente, ele terminou justamente no ano antes da pandemia, 2019, e aqui é interessante porque um dos atritos que justamente tivemos foi a incompreensão por parte do Instituto Goethe da nossa proposta plurilíngue, não é? Que, na realidade,
o objetivo do programa era que esse estudante ele tivesse uma proficiência dentro da língua alemã, que na escola, justamente pela nossa proposta, esse aluno não ia chegar, né? Que no caso, o nosso objetivo era que esse estudante ele saia da escola com contato com outras línguas também. Tivemos 2 intercâmbios com a Argentina, também na cidade de Villa Carlos Paz, em Córdoba, na Argentina, e o Colégio Nacional de Montserrat. São 2 programas que envolvem os estudantes do espanhol e que, na realidade, a gente fazia uma seleção, permitindo que maior número de estudantes participasse dessa proposta. Ainda está em implementação uma proposta de mobilidade para o francês, que justamente bem quando ia dar início, começou a questão da pandemia. E, em função da pandemia, esses programas eles estão suspensos, então é uma das nossas propostas, né, dar continuidade para eles. Qual é o papel do professor como gestor, né, nessa questão toda e a própria formação, não é? Nós entendemos que, ao propor mudanças dentro da grade curricular, porque vejam que aqui foi uma conquista, né, ao longo dos anos que as línguas estrangeiras começaram a ganhar espaço dentro da escola, justamente mostrar para toda a comunidade escolar a importância desse plurilinguismo, ou seja, a importância das línguas na formação desse estudante como cidadão, não tanto pensando numa proficiência numa determinada língua, mas sim garantir a esse estudante, criança ou adolescente, uma visão de futuro mais ampla, pensando que esse estudante ainda tem muitos anos, né, na sua vida para poder chegar a uma proficiência linguística no seu futuro. Então, se a escola não oferece muitas dessas línguas que estão fora desse senso comum, provavelmente muitos estudantes eles não vão ter acesso a essa língua. Então, a nossa intenção é justamente proporcionar experiências linguísticas significativas para esse estudante, para que ele, de fato, possa, no seu futuro, aplicar essas línguas ou mesmo continuar estudando essas línguas, não é? E, por isso, as nossas ações, elas têm justamente essa intenção da promoção da pluralidade linguística, tentando incluir ali, inclusive, línguas que nós não temos no nosso currículo convencional, né, por chamar assim de alguma forma, né? Essa questão também muito importante do professor como gestor linguístico, saindo um pouco, não é, da sua especialidade, ou seja, entendendo que esse professor, eu além de ser professor de espanhol, eu sou professor de línguas e, portanto, eu vou abrir o meu espaço também para o diálogo com outras línguas, com outras culturas. Então, na Semana de Línguas, por exemplo, que a Ingrid comentou, que esse ano, em função da pandemia, nós fizemos o mês das línguas, na realidade, porque como os encontros eles são menos frequentes do que no presencial, nós estamos em plena semana ainda da língua, né, que na realidade é o nosso mês das línguas, mas justamente tentando proporcionar a esse estudante esse contato dentro dos nossos espaços da nossa língua específica, né? Desafios que nós temos são imensos, não é? Primeiro que, em 2009, quando nós começamos essa proposta, nós tivemos a vantagem, de alguma forma, mas também a nossa intenção de participar da gestão escolar. A Ingrid, ela era chefe de departamento, eu estava como integrante do nosso departamento dentro da comissão de ensino. Então, quer dizer, nós tivemos uma movimentação política para, de alguma forma, convencer a escola dessa necessidade que nós enxergávamos, para que, de fato, o programa, a nossa proposta, ela pudesse ser implementada. Os colegas que trabalham em escola devem saber muito bem, né, dessas disputas entre componentes curriculares, enfim, essa supervalorização que a escola tradicional está dando tanto para a matemática como para a língua portuguesa, em termos de quantidade de horas, não é? Então, foi muito uma negociação contínua, não é? Onde nós tivemos sempre que estar em diálogo
com os outros componentes, fazer atividades integradas para mostrar como uma língua estrangeira ela pode contribuir também para outras aprendizagens. Então, dentro dessa continuidade, nós agora enfrentamos desafios, não é? Nós tivemos as mudanças da LDB, que justamente coloca o inglês como língua obrigatória, e logo a homologação da BNCC, que nós estamos resistindo, não é, à implementação tal e qual ela está se apresentando, inclusive porque nós estamos acompanhando movimentos de alteração desses documentos. Para que vocês tenham ideia, não sei se acompanharam ou não, ontem, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal, houve a aprovação dessa etapa para que o espanhol volte a ser oferecido de forma obrigatória nas escolas. Então, nós estamos trabalhando também nesse processo, o Movimento Fica Espanhol, para tentar reverter, né, o que essas leis já, de alguma forma, estão impondo. Nós conseguimos, na Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, a colocação, né, do espanhol como língua de oferta obrigatória na educação básica também. Dentro desses desafios que nós encontramos, então, claro que vocês já viram pela exposição da Indy que o nosso estudante, por exemplo, que escolhe uma língua estrangeira ali, o que nós chamamos o Pixel, 8º e 9º ano, ele tem uma carga horária muito significativa, ou seja, se nós pensarmos no estudante que escolha, que estude inglês no 6º ano, durante todo o seu ensino fundamental, provavelmente ele vai ter menos horas aulas do que um estudante do colégio de aplicação da URGS vai ter no 8º e no 9º ano, né? Então, são questões que a gente está tentando ainda ver nessa volta ao presencial, que provavelmente talvez aconteça ainda no mês de novembro. Nós continuamos no ensino remoto ainda, mas são discussões que a escola ainda está fazendo, porque uma proposta plurilingüe, ela depende fundamentalmente da vontade da escola, ou seja, a escola ela tem que se enxergar na importância do plurilinguismo, ou seja, não é somente numa vontade individual de um professor. Então, a gente também fica nessa expectativa de como a escola vai assumir esse papel ou não também, não é? Porque nós temos, como eu falei, né, essa disputa dentro da escola, da hegemonia de alguns componentes em relação a outros, né? Um dos desafios que nós temos para essas línguas, já que somos um colégio público que fica localizado na periferia de Porto Alegre, é justamente o acesso a material didático. Então, essas parcerias que nós tentamos estabelecer com outros organismos, justamente visam facilitar o material didático para esse estudante, não é? Porque o PNLD agora só oferece material em língua inglesa, então como ficam as outras línguas? São preocupações que a gente também tem. E justamente nesse pós-pandemia, a gente vai ampliar e recuperar essas parcerias da mobilidade estudantil, que são fundamentais dentro dos nossos objetivos, porque dentro desse tempo que a nossa proposta ela foi implementada, nós temos visto como os estudantes têm reagido e como eles têm evoluído, né, nas suas decisões futuras. Nós temos estudantes que, de fato, a partir dessas experiências da mobilidade, não somente aqueles que viajam, mas também aqueles que recebem estudantes aqui, ou que entram em contato com esses estudantes, como eles conseguem ampliar a sua visão de futuro, definindo cursos que vão estudar no ensino superior, definindo áreas de atuação, línguas que eles pretendem estudar posteriormente. Então, nós conseguimos fazer esse acompanhamento desses estudantes egressos do colégio de aplicação e ver como essa formação linguística foi significativa no seu futuro. E esse é o principal motor, né, que nos alimenta a estimular que outras instituições também briguem pela questão da pluralidade linguística, porque nós sabemos que uma das dificuldades que o nosso estudante tem é justamente a carência da parte linguística, não é? Da questão do letramento. E nós temos, dentro da nossa experiência, do tempo que nós temos com esse programa, nós sabemos quanto esse ensino plural de línguas tem contribuído para as questões de ler e escrever dos nossos estudantes, como isso qualifica o estudante
como um ser letrado, independente da proficiência que ele possa alcançar numa determinada língua. Então, a gente fica à disposição para as dúvidas e perguntas de vocês, e já complementando que nós estamos nesse processo de volta às aulas presenciais, dentro do ensino remoto, nós conseguimos manter a nossa organização, né, nesses quase 2 anos, onde os estudantes eles tiveram, então, acesso às línguas por meio remoto. Então, muito obrigado. Nós gostaríamos de agradecer, né, pela explicação, pela explanação, né, de ambas as duplas, assim, e a gente vê o quão importante é dar visibilidade a esse trabalho que é feito, né, por todos os professores de todas as áreas, mas especialmente pelos professores, né, da nossa carreira do ensino básico técnico tecnológico, né, que existe de fato, assim como nas universidades, o ensino e a pesquisa, e o quanto de esforço, de organização, de lutas que são, né, travadas para que a gente consiga avançar e que a gente consiga, né, com espaço. Eu fiquei aqui simplesmente encantado, né? 5 períodos de língua no 6º ano, é isso? 5 períodos de língua adicional no 6º ano? No oitavo e no 9º ano. No 8º e no 9º ano, né? Isso é o sonho de consumo. Na realidade, podem ser até 9, porque nós temos, são 5 períodos da língua e mais 4 períodos de iniciação científica, onde o professor da língua, ele participa junto. Então, ele querendo, ele pode estender ali aquele espaço também para o contato com a língua, da língua que o estudante escolheu. Isso é maravilhoso. Mas, enfim, vamos encaminhar, então. Tem várias perguntas aqui, inclusive algumas, né, foram respondidas lá no bate-papo, mas de qualquer forma eu trago. A primeira pergunta é do Guilherme Póvoa, né? Ele pergunta quais são as estratégias que vocês utilizam para aumentar a oferta quando há um número mais limitado de professores ou de carga horária desses professores. E aí podem ficar à vontade para responder. Porque houve todo um movimento, né? Uma estrutura, em ambos os colégios de aplicação, vocês começam com o número de professores, né? Enfim, isso. Então eu queria que vocês comentassem um pouco mais sobre isso. Pela aplicação daqui da URGS, uma grande preocupação nossa era justamente fazer o que a Ingrid também colocou, que é esse trabalho de sensibilização antes da escolha, não é? E aí vale muito o trabalho do professor de inglês e do professor de espanhol, que eram, né, as línguas majoritárias, né, ao menos de preferência, em mostrar também a importância das outras línguas, né? Durante muito tempo nós tivemos, sem muito esforço, garantir o equilíbrio de estudantes que escolhiam as 4 línguas, não é? Quando aconteceu, e aí sim, essas interferências pelas leis externas, não é? Pela obrigatoriedade, seja pelo Enem também, que aí no ensino médio o Enem é só em inglês e espanhol, também vem essa nossa insistência de trabalhar com os estudantes que, se eles já estudam fora uma língua, ou se eles já estudaram uma língua no ensino fundamental, que eles aproveitem aquele momento para acessar uma outra língua. Então, realmente, é um trabalho de diálogo permanente, não é? De escuta dos estudantes, escuta das famílias também, que é muito importante. A família tem um papel fundamental nessa hora da decisão da língua, as possibilidades que essa língua pode permitir para ele, inclusive dentro da própria universidade, não é? Porque muitas vezes a gente sabe que tem cursos superior onde não necessariamente o inglês ou o espanhol vão dar acesso à literatura. Então, também mostrar qual é a realidade que ele pode encontrar no seu futuro. Perfeito. Nádia, Naceli, vocês gostariam de comentar a esse respeito? Então, aqui, né, no Colégio de Aplicação da UFSC também, né, no meu caso, eu sou a única professora de francês. A gente tenta sempre, desde o 6º ano, mostrar, né, que o francês não é, assim, uma língua
tão restrita, né, que o seu uso é muito amplo, no momento da escolha também, reforçar esse diálogo com os alunos, falar bastante da francofonia, né, dessa importância do estudo da língua para o futuro deles, e, enfim, esse diálogo, como o Henry falou, desde o início, mas é um pouco mais difícil quando a gente é, né, apenas um professor. E, assim, desde que eu entrei, em 2017, a gente teve um número bem interessante de procura pelo francês, né? Os alunos que buscaram também tem esse fator, já estudam o inglês fora da escola, ou, né, a família já viajou, eles querem conhecer, tem um tio que mora na França, tem vários fatores, mas, né, é um pouco mais difícil, com certeza, quando a gente, né, não tem, assim, a possibilidade de ofertar um pouco mais. É isso mesmo. Eu, né, como professora de inglês, que trabalho com o 6º ano, frequentemente eu paro e converso com eles, porque a gente tem estudantes que chegam no 6º ano fluentes. Aí eles falam, não, prof, porque eu vou fazer inglês? Aí eu pergunto, para quê? Você já fala inglês ou você estuda fora? Olha só, nós temos outras 3 línguas, olha o mundo de possibilidades. Então, é uma conversa semanal com eles. Porém, mesmo assim, alguns pais não aceitam que eles estudem outras línguas. Então, mesmo a gente conseguindo esse equilíbrio, eu acho que essas conversas têm surtido efeito, porque nos últimos anos a gente não precisou mais fazer sorteio, a gente tem conseguido respeitar a primeira opção de cada estudante ao 7º ano. Mesmo assim, a gente observa que tem vários estudantes que não conseguem ir para a língua que eles gostariam por resistência dos pais. E com relação à oferta, a gente faz o que é possível. Por exemplo, nos anos iniciais, a gente ficou um tempo e saiu porque a gente não tinha perna, a gente não tinha professores para dar conta de 3 segmentos da escola. Então, a gente focou em ficar onde é que a gente conseguia dar conta, que são os anos finais e o ensino médio da forma como está. Então, é uma negociação diária, assim, e semanal com todo o corpo da escola, né? E com a comunidade. Eu queria concordo com tudo que vocês falaram aqui, mas como é importante o aluno perceber o que o Henry também já falou, essa postura plural do próprio professor de línguas, né? Eu acho que isso é super importante, porque assim, ó, uma batalha grande a gente teve lá na escola para entrar com essa questão do plurilinguismo, e a gente percebe em alguns momentos que mesmo aquele professor que entrou muitas vezes para essa proposta, ele começa a manter uma postura bem individualista na sua língua, e muitas vezes não abre essa questão do plural muito, né? Como se, não, eu tenho meus filhinhos aqui, meus aluninhos, e isso basta. Né? Então, a importância, porque esse trabalho do plurilinguismo, ele não termina quando se fecha a porta da sala de aula, ele acontece dentro daquela sala de aula. Quando eu trabalho a minha língua e faço comparações e vejo semelhanças com as outras línguas e utilizo aquela outra língua dentro do meu contexto, e o aluno diz, puxa, mas aquilo ali é parecido com o alemão, puxa, mas aquilo ali é como naquela língua, puxa, mas isso aqui parece mais francês. Isso é também um trabalho mais voltado para o plurilinguismo, né? Onde eu não fico uma sala, uma língua, eu não me fecho ali naquele contexto e esqueço o que está acontecendo, né? Então, acho bem importante essa postura plural também do professor o tempo todo, né? Porque isso faz com que o aluno consiga enxergar um pouco mais as outras línguas também, né? E que existem culturas ali, que isso é importante também, né? E sempre essas parcerias, acho que quanto mais parcerias a gente busca com instituições, com universidades, com locais, o aluno percebe aquilo, né? A gente tem uma prática muito legal lá no colégio, que é chamar intercambistas, alguém que já foi para um outro lugar, vem para a sala de aula, conversa com esse aluno, e aquilo começa a virar sonho, os alunos começam a querer aquilo também, eles começam a, puxa, olha, se aquele ele consegue, por que eu não consigo, né? Então, é bem interessante isso. Obrigado. Eu queria fazer só um comentário, assim, como professor de língua inglesa, é um desafio ainda para a gente trabalhar com as diversidades da língua inglesa, né? Então, dificilmente o professor vai trabalhar, ou, né, digamos assim, tradicionalmente, não vou dizer dificilmente que eu não estou em todas as salas, mas com o que não seja o padrão estadunidense ou o padrão britânico, né?
E imagine, então, o aluno ter essa possibilidade de não só ver uma diversidade dentro da própria língua, que é um trabalho, né, que eu acho que a gente deve fazer, né, ou do espanhol platino e do espanhol europeu, enfim, e de ter acesso a todas essas línguas, né, e de como isso vai revestir numa série de percepções, né, como isso vai aguçar a percepção, a sensibilidade do aluno. Então, acho realmente assim admirável esse trabalho. Mas, enfim, dando continuidade, a Luana Colucci, ela perguntou, né, se vocês fazem prova de nivelamento. Daí o Daniel Resk, que é colega de vocês lá do CAP, da UFSC, né, ele já respondeu que vocês não fariam, não sei se vocês gostariam de complementar, e a mesma coisa para os colegas do Colégio de Aplicação da URGS. A gente não tem teste de nivelamento, né? Então, há alguns anos, lá na década de 90, o colégio funcionava assim, mas não mais. A gente trabalha com os estudantes dentro da turma e dentro da série deles, no caso do inglês, que tem mais turmas. O que a gente faz é uma prova de proficiência para os estudantes que querem mudar de língua ao longo do processo. Então, por exemplo, eu fiz inglês no 7º ano, mas eu quero mudar. Eu achei que inglês eu já sei, quero para o francês. Então, ele precisa fazer uma prova, por exemplo, para a Narcele avaliar se esse estudante tem condições de acompanhar um grupo para não ter uma disparidade muito grande, esse estudante ficar muito perdido e não conseguir realizar as atividades. Mas nivelamento linguístico, assim, para dentro da própria série, não. Na aplicação teve nivelamento, como a Ingrid comentou, até 2007, né? Então tinha só do inglês, né? Então as turmas do ensino médio elas eram formadas a partir da proficiência dos estudantes. Então, a partir de 2009, nós não fizemos mais, justamente tentando reorganizar esses estudantes para que se localizem em outras línguas, né? A partir do momento que ele terminou uma etapa escolar. Um dos nossos objetivos é que esse estudante consiga terminar aquela etapa da escolarização com algum certificado de algum grau de proficiência. Quando nós tivemos a parceria com o Instituto Goethe, nós conseguimos, os estudantes que queriam, eles faziam a prova. Estamos tentando com o Instituto Cervantes para que agora no retorno se consiga essa certificação. Já tentamos também com o inglês, mas aí mais como um comprovante, não é, da competência linguística que o estudante chegou em determinada língua na sua vida escolar, para que consiga sair da escola com algum documento oficial, não é, do seu conhecimento em determinada língua. Mas não temos nivelamento. Acho que a Cássia está lá no chat, ela pode responder pelo alemão, né? Porque eu sei que os estudantes dela se preparam muito para provas de proficiência. Então, no alemão, acho que a lógica é essa mesma, né? O Goethe, eles fazem continuam estudando no ensino médio, então ali eu acredito que ela pode responder com mais propriedade sobre isso, né? Mas no ensino regular, não temos isso, não. No francês a proposta é para o próximo ano, né? Tentarmos fazer essa parceria com o Delphi Junior para começarmos a motivar os alunos no final, né, de cada nível correspondente ao A1, A2, até B1 no ensino médio, fazer esse teste mais como um documento também, que eles tenham esse documento e esse objetivo a mais, né? É uma parceria que a gente vai fazer com a Aliança Francesa. Perfeito. Temos mais uma pergunta do nosso colega Glaucio, da Bralitec, também do Cefet, Minas Gerais. Como se dá a organização dos estudantes das diferentes turmas de línguas estrangeiras? Pergunto isso, pois fiquei pensando no horário em que as aulas acontecem e se não gera nenhum conflito. Imagino que seja conflito de horários. São questões bem complicadas às vezes, não é? Porque nós temos que organizar. A nossa escola, ela em termos físicos, ela é pequena. Então, nós não temos salas temáticas disponíveis, né, para cada língua, muitas vezes,
Então, é toda uma organização de todo o horário da escola, por exemplo, quando o Pixel tem língua estrangeira, não pode ser nos mesmos horários que o Amora, o ensino médio, tenham aula de línguas. Então, como os nossos estudantes, eles nos anos finais e no ensino médio eles dobram o turno, também os dias de dobrar o turno não são os mesmos. Então, nós temos uns segunda e quarta, outros terças e quintas. Então, a gente tem que jogar com toda a estrutura da escola para poder ter as salas disponíveis para todas as línguas e atender todas as turmas, né? Mas nós trabalhamos, por exemplo, da mesma forma que os colegas de Santa Catarina, nós não separamos os alunos dos 8º anos por suas turmas, senão eles são agregados. Então, das 2 turmas de 80, eles vão se juntar, e isso também nos disponibiliza mais espaços, né? Mas é toda uma arquitetura que a escola tem que fazer, e jogar também com a disponibilidade de horário dos professores, de salas. Então, é um trabalho bem complexo, e aí o articulador das línguas, né, que seria o nosso coordenador, também tem um papel fundamental nessa organização, né? Obviamente que no ensino remoto tudo isso foi abolido, mas na volta ao presencial também são questões que vão nos impor novos desafios, porque mantendo-se as questões de distanciamento, de restrições, também são questões que a gente vai ter que ir se adaptando aos poucos. É importante, só para acrescentar o que o Henry falou, que nossos grupos também são sempre com menos alunos, né? No máximo, assim, nós temos 15 alunos, né? E quando passa o número de 15 alunos, aí já entra um segundo professor para dividir a turma também. Então, por exemplo, se tem 2 turmas oitavas, cada uma com 30, a gente vai ter 60 alunos. Daí são 4 professores que vão entrar ali, o de inglês, o de espanhol, o de francês e o de alemão, né? Os alunos escolhem a língua, e se tiver um grupo que fica muito grande, vai ter mais um professor dividindo esse grupo com essa turma, né? Eu acho que é a mesma coisa aqui na UFSC, no Colégio de Aplicação, a gente tem, né, os mesmos horários de aula de língua, e temos salas também, né, a sala do francês, do espanhol. Então, para não dar choque de horário, é toda uma organização. A gente sempre participa, né, da comissão de horários para conseguir fazer, né, essa nossa demanda. Mas dá certo. Também temos turmas pequenas, né, e dividimos quando temos um número muito alto de alunos. É isso. Perfeito. Obrigado pelas respostas. Então, nós continuamos aqui, né? Tem muita gente elogiando. E aí a nossa presidente perguntou, né? Fiquei curiosa por saber por níveis de ensino, quais são as línguas mais escolhidas. Vocês poderiam compartilhar esses dados? E aí ela faz principalmente do EJA. Bom, na EJA, o aluno não escolhe a língua. Na EJA, nós oferecemos inglês e espanhol para todos os estudantes, tanto da EJA do fundamental como do ensino médio. Nós trabalhamos por blocos, então isso aí facilita muito o trabalho, porque nós temos o bloco composto pela comunicação, ele é integrado pelas línguas espanhol e inglês, língua portuguesa e literatura, e também cultura digital. Então, nós organizamos o nosso horário para atender os alunos numa noite inteira, e ali, então, nós temos espaços que a gente vai negociando, não é um horário fixo, mas eu posso entrar 1 hora numa semana, e na semana seguinte eu entro 2 horas na outra turma. Então, nós vamos em rodízio e trabalhando muito de forma integrada. Então, o bloco ele tem essa possibilidade, nós trabalhamos por temáticas conjuntas, junto com o inglês, junto com a literatura, explorando questões da cultura digital. Então, é um trabalho bem diferenciado que se faz para o estudante da EJA. Nossa EJA é semestral, então é outro tempo, não é? São estudantes com outra realidade, né? É quase como funciona no noturno. Então, tem um objetivo diferente do que é para as turmas do regular. Mas, de alguma forma, também a gente tenta levar para esses estudantes da EJA a existência, né, de outras línguas, né, outras experiências, principalmente atividades culturais. Também temos um público
com bastante carência, né? Então, tudo que a gente pode oferecer para eles realmente é um ganho de experiências dentro da escola que é muito significativo. Por exemplo, na questão, por exemplo, de escolha, tem se observado que no ensino fundamental, sexto, sétimo e oitavo e nono ano, os alunos se permitem mais escolher uma língua como alemão e francês. Me parece que há uma tendência que ali eu posso diversificar mais. O ensino médio, ultimamente, principalmente as turmas de espanhol e inglês têm crescido muito, têm sido maiores. A gente normalmente tem que dividir uma turma de inglês ou dividir uma turma do espanhol. Isso também se deve pelas próprias políticas, né? Nossas políticas linguísticas, né? O Enem só tem espanhol, só tem inglês, então o aluno tem uma tendência de, no ensino médio, priorizar essas línguas, e isso tem a ver com esse gerenciamento linguístico. Quando esse aluno está no colégio de aplicação, o que a gente percebe? Ele vem lá desde as alfas, os anos iniciais, com aquele trabalho de conscientização linguística, de gosto pelas línguas, de querer estudar mais, ele se permite mais escolher e fazer esse planejamento linguístico dele de escolha de língua. Eu vou escolher no sexto ano essa, vou escolher no oitavo ano essa e vou deixar isso aqui para o ensino médio. Ele faz uma organização. Hoje mesmo eu estava dando aula para uma aluna que está no quarto ano dos anos iniciais, e aí a gente fez uma atividade, as línguas e eu, onde eles têm que pintar um bonequinho todo da semana de línguas, e daí eu disse, pensa nas línguas que fazem parte da tua vida. Que língua que para ti é muito importante? Alemão, eu amo alemão, porque alemão é da minha família, minha mãe falava alemão, minha avó falava alemão, ela resgatou toda uma parte da família dela. Eu sabia que na escola tu vai poder estudar alemão? Vou mesmo, é mesmo, vai ter alemão. Capaz, que legal, porque eu amo, mas eu não sei falar nada, mas a minha mãe falava. Quer dizer, eles trazem um pouco também das suas origens, das suas histórias e vivem aquilo, né? E conseguem fazer aquilo. Já no ensino médio, o foco é muito bom, eu preciso me preparar para alguma prova, eu vou fazer vestibular, vou fazer Enem, a URGS ainda tem vestibular em outras línguas, mas o Enem já não oferece. Então, eles têm um foco um pouco mais ali, né? Realmente é uma pena que nós não temos políticas mais voltadas para essa diversidade também de línguas, né? Para essa diversidade linguística, mas uma forma de que esses alunos também não se sintam prejudicados, né? Porque, claro, eles querem participar de intercâmbio, eles querem participar de várias coisas, daqui a pouco eles têm que fazer uma escolha, né? E aí eles ficam com duas mãos. Mas o que a gente tem feito para isso também é que no currículo ele escolhe aquela língua, mas numa disciplina eletiva que o aluno também tem que fazer, a gente também dá a chance dele fazer uma outra língua. Por exemplo, por muito tempo os alunos escolheram uma língua como alemão, mas eles tinham uma disciplina eletiva, por exemplo, sei lá, inglês para vestibular. Então eles podiam fazer aquela disciplina também, né, para ter manter, né, essa questão da língua. Obrigado, Henri. Ingrid, Naceli e Nádia querem acrescentar mais alguma coisa? A gente está demorando para abrir o microfone. No nosso caso é um pouco diferente, né? Porque o estudante não tem tanta possibilidade de trânsito, porque a gente tem um corpo docente limitado. Então, o que a gente pode oferecer? Temos mais professores de inglês, então a gente tem mais turmas de inglês. A Narceli é uma só, então ela só pode oferecer uma turma. Nesse sentido, a gente também observa que tem uma predileção pelo inglês, principalmente no ensino médio, que é exatamente o que a Ingrid comentou, e nas outras línguas, nas outras séries, a gente tem um pouco mais equilibrado, mas ainda assim é diferente, porque ou o alemão consegue oferecer 2 turmas nos anos finais, ou o espanhol consegue oferecer 2 turmas nos anos finais. Então, a nossa realidade é muito diferente do CAP do Rio Grande do Sul. Então temos essa limitação, né, de gente, de docente, para poder atender.
Esse é um dos grandes desafios, né? A gente tem mais uma pergunta, assim, que na verdade acho que é meio complementar de quais são as línguas mais escolhidas, né? Acho que de alguma forma já foi complementado, mas se vocês teriam dados assim, né? Tantos alunos escolhem espanhol, tantos inglês, tantos alemão, francês, teriam esses dados? Não. Aqui eu não teria, mas a gente tem o levantamento, porque todo ano eles fazem escolhas, mas aqui agora eu não teria como te dar. Não tem problemas, mas a gente entende, né, por todas essas questões, especialmente o espanhol, e me corrijam se eu estiver errado, mas na região metropolitana de Porto Alegre, a única universidade que forma professores de francês, por exemplo, é a URGS, né? A gente tem um convênio Braftec, que é Brasil-França, para os alunos fazerem parte da engenharia lá, com dupla diplomação. E a gente, né, tinha um convênio com o CONIF, que é o Conselho Nacional dos Reitores dos Institutos Federais, Cefet, do Pedro II, fez um acordo com a Embaixada da França, né? E como o nosso campus foi o primeiro a assinar esse convênio, que inclusive existe com a URGS, né, a origem, a coordenação geral fica na URGS, a gente foi atrás de professores de francês, né? E não conseguiu o único lugar onde formava professor de francês. Né? E a gente tem várias universidades, né? A PUC não forma, a Unilassalle já também formou, não. Né? Oi? E vão A reduzindo, já, a Unicinos né? também já formou e não forma mais, né? Então, a gente também tem uma redução. A UFSM, que é onde eu fiz o meu mestrado, não tem mais licenciatura em francês. Eles transformaram um bacharelado em linguística, eu não sei, na época que eu concluí o mestrado, eles estavam discutindo isso. Mas mesmo antes de abrir esse novo curso, eles fecharam a licenciatura em francês, né? Então, é interessante, é uma né, briga... Oi? É que é interessante porque, se a gente acompanhar, né, houve lá pelos anos 90, né, essa ampliação de línguas, não é? Esse investimento das próprias instituições na formação de professores de língua, e a gente vê como também isso decresceu, não é? Tanto essa presença das línguas nas escolas públicas, nós temos aqui, tanto no município de Porto Alegre como no estado, a gente vê a redução, que como o aluno foi privado, né, do acesso às línguas, e isso se relaciona também direto com a formação de professores de ensino, né? Nós vemos a carência de professores, tanto de inglês, de espanhol, em todo o estado, ou seja, temos municípios onde a carência de professores ela é muito grande, e a falta de professores formados também. É uma realidade que, infelizmente, deve ainda se acentuar mais nos próximos anos, não é? Nós temos ali no Colégio de Aplicação, nós recebemos, inclusive, estagiários de italiano para as alfas, porque não existem escolas, né, praticamente, que tenha o italiano, o campo de estágio desses professores está cada vez mais reduzido, né? E é uma questão assim que se retroalimenta, né? Porque se não tem oferta nas escolas, logo não tem interesse na formação de professores, logo, né? Então, fica um ciclo assim vicioso, né? E aí tu não consegue. É importante a nossa participação como professores de língua justamente na reivindicação desses espaços das políticas. Ou seja, nós temos que ter uma participação para contra essas imposições arbitrárias, não é? A forma como a BNCC ela se coloca, enfim, acho que são questões que os especialistas não estão sendo consultados nessas imposições. E acho que temos que discutir isso, a gente tem que mudar isso, porque é um retrocesso. É um grande retrocesso se a gente pensar no que tem acontecido nos últimos anos, não só nas línguas, mas na educação no geral, né? Perfeito. Pessoal, eu acho que a gente já vai, então, se encaminhando, né? Muitos elogios, assim, o pessoal participou bastante e elogiando esses relatos. Eu acho que é muito importante em todos os âmbitos, né? Que a gente dê visibilidade para esses trabalhos e possibilidades, né? Da gente repensar nossa prática pedagógica, a organização, né? Ofertas de disciplinas. Fiquei pensando, adoraria ter estudado no Colégio de Aplicação,
por agora e ter contato com línguas africanas, com línguas indígenas, ou pelo menos eu fui descobrir na universidade que se falava inglês além... Não, minto, porque eu conhecia australiano e neozelandês, mas achava, né, que os países onde a língua inglesa era língua oficial, tinha algum status, apesar de toda coisa, era Estados Unidos, Grã-Bretanha, né, Inglaterra, Alemanha e Nova Zelândia, né? E aí tu descobri que na França, desculpa, na África do Sul, meu Deus do céu, na Índia, enfim, toda essa diversidade, né, só aconteceu na universidade no curso de letras. Então, eu me sinto assim roubado de não ter tido acesso a esse tipo de informação, né? E acho que é extremamente pertinente da gente ver, né, todas essas variações. Mas, para além disso, assim, eu gostaria de agradecer imensamente, né, pelo tempo, pelo empenho, né? Gostaria, assim, fico muito feliz de ver colegas tão empenhados e fazendo a diferença, e pensando e propondo, né, e contribuindo, né, para o processo de educação das pessoas. Então, eu acho que, né, se vocês quiserem fazer algum comentário final, fiquem bem à vontade, aí a gente já pode se encaminhar para o encerramento da mesa. Da minha parte, foi um prazer, né, poder compartilhar a nossa experiência, e principalmente por os colégios de aplicação, são justamente escolas laboratórios que deveriam inspirar outras escolas públicas. Né? Eu sei que a nossa realidade ela é diferente, ela é privilegiada em relação ao que nós encontramos nas escolas estaduais ou municipais, mas eu volto a insistir que é muito importante a nossa participação dentro da gestão das escolas. Não é? Ou seja, nós temos um papel importante nessa questão da formação do estudante como cidadão, nas questões do letramento do estudante, ou seja, o professor de línguas ele não pode ser visto mais como aquele professor, aquele horário da brincadeira, da língua aquela que nunca vai chegar a lugar nenhum, não é? Esse espaço tão reduzido que, infelizmente, nós vemos que na maioria das escolas públicas a língua estrangeira tem. Então, é uma questão de conquista, é uma questão de educar os nossos colegas professores também para que reconheçam e vejam o trabalho importante que o professor de qualquer língua estrangeira faz e como é importante no futuro dos nossos estudantes isso. Então, muito obrigado e boa noite a todos. Eu também gostaria de agradecer muito o convite, o espaço que foi aberto para se falar sobre isso, dizer que a escola ela tem um papel muito importante em trazer essas línguas para dentro da sala de aula, e aí eu falo assim, trazer as línguas dos alunos, inclusive, né, quantos repertórios linguísticos são barrados e são silenciados, porque a escola não tem uma abertura para o plurilinguismo, porque a escola não reconhece as línguas que os alunos trazem, né? Se a gente abre um espaço para falar um pouco sobre línguas, nós vamos ver que as crianças têm curiosidades, que elas têm sonhos, que elas trazem línguas, que elas querem falar sobre línguas. Nessa semana de línguas no colégio de aplicação, as crianças trouxeram muitas línguas, eles querem muito saber sobre japonês, porque tem os animes, eles querem muito saber sobre coreano, que é uma língua que está muito presente também nas atividades que eles fazem, né? Eles já se falam sobre línguas indígenas, eles querem saber mais sobre que línguas indígenas eram essas que estavam aqui no Brasil e por que elas não estão mais aqui sendo faladas. Eles começam a se interessar um pouco mais por línguas, e eu acho que a gente tem que abrir um espaço. Então, um professor de línguas, antes de ser da sua língua, da sua especialidade, ele precisa abrir esse espaço para falar sobre línguas dentro da sala de aula, né? Porque a escola, infelizmente, ela vem numa política de matar toda e qualquer língua que a criança traz, ou toda e qualquer curiosidade que a criança tenha, para no 6º ano oferecer a língua que a escola decidiu que é essa que a criança vai aprender. Então, que a gente tenha mais espaços para falar sobre isso, e para que realmente, que nem o Henry diga, né, que a gente defenda isso, e que a gente lute por isso, né, que isso mude, porque isso tem muito a ver com a questão cultural e a questão de letramento e formação dessas crianças. Obrigada.
Bom, gente, depois da fala do Henry e da Ingrid, eu não tenho nem o que dizer, assim, eu acho que o que eu vou levar para a noite, assim, vai ficar martelando como a escola, como a gestão vê o plurilinguismo, né? Como a gente mata a curiosidade das crianças quando a gente impõe uma coisa ou outra. Como é importante, né, nós, professores, participarmos da gestão e promover essa discussão e essa conscientização de que todas as línguas são importantes e como elas impactam no letramento. Então, gente, muito obrigada, aprendi demais com vocês hoje, hein? Obrigada mesmo pela oportunidade. Também gostaria de agradecer, né? O convite foi assim, foi feito pela Nádia, que já tinha o contato com vocês, mas venho aqui representar, né, a língua francesa e também minhas colegas e colegas do colégio. Gostei muito da perspectiva de vocês, do colégio aí de Porto Alegre, né, plurilinguismo também político, né? Eu acho que essa fala me marcou bastante. É isso, a gente está aqui fazendo nosso trabalho de formiguinha, né, para manter vivo esse ensino, essa diversidade, né, todo dia, aqui com os nossos estagiários, que sempre precisam, né, bastante aqui do nosso espaço para ensinar, para aprender também, e é isso, acho que no futuro, né, esperamos que se amplie aqui também para nós, né, esse número de professores, de possibilidades e que não se restrinja, ao contrário, né? Que a gente consiga ampliar a oferta de línguas e manter principalmente o que a gente já tem. Tá? Era isso, obrigada, boa noite. Muito obrigado a todos novamente, agradeço também ao pessoal que assistiu, se engajou, participou, né? O vídeo vai ficar disponível depois na nossa plataforma, né? Para ser mais exato, na página do YouTube da Bralitec, então podem, né? A gente pode também disponibilizar o contato, né, dos professores aqui, qualquer dúvida que vocês tiverem, né? E aí eu sei que a gente sai com várias ideias, né? Então às vezes a gente ainda está digerindo ali. Então, acho que é muito importante a gente ter esse espaço de troca. Eu não sei se a nossa presidente vai entrar aqui para fazer o encerramento. Mas, enfim, pessoal, então eu vou assim, só lembrando para os sócios da Bralitec, né, da nossa assembleia, vocês vão receber a convocação já para uma assembleia extraordinária, que conforme foi acordado na nossa assembleia ordinária, que é para a definição da sede do 4º Seminário Internacional da Bralitec. Então, fiquem atentos, inclusive, né, as instituições que quiserem se candidatar a sediar o evento, né, entre em contato conosco pelo e-mail abralitec@gmail.com para saber quais são, né, os critérios, as condições, e isso vai ser decidido na Assembleia. Então, gostaria de desejar a todos novamente uma boa noite, agradecer a participação aqui dos professores e também daqueles que acompanharam até o momento. Uma boa noite a todos, um bom resto de semana.